Olá, boa tarde. Condenações baseadas apenas em retratos. Será que isso é justo? Uma pesquisa feita pelo Colégio Nacional de Defensores Públicos e Defensoria Pública do Rio de Janeiro aponta que boa parte das prisões em que se usa apenas o reconhecimento fotográfico é equivocada. E as principais vítimas da injustiça são negras. Esse é apenas um dos destaques do Jornal da Justiça de hoje e você vai ver também. Ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, determina a instalação de CPI para apurar possíveis omissões do governo federal no enfrentamento da Covid-19. Em nota, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que vai cumprir a liminar do ministro Luiz Roberto Barroso. Superior Tribunal de Justiça suspende decisão da Justiça Federal que determinava o lockdown no Distrito Federal. E ainda, na reportagem especial sobre os 130 anos do STF na era republicana, você vai ver um pouco da atuação do ministro Dias Toffoli, o mais jovem a assumir a presidência da Suprema Corte. Na verdade, a dificuldade e o desafio foi realmente exercer o cargo de um poder da República. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, determinou que o Senado instale a CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, que apura eventuais omissões do governo federal no enfrentamento da Covid-19. A liminar atende a pedido dos senadores Alessandro Vieira e Jorge Cajuru, do Cidadania, que entraram com o mandado de segurança no STF no mês passado. O ministro liberou o tema para julgamento colegiado no plenário virtual. Na decisão, Luiz Roberto Barroso destacou que a Constituição da República estabelece que CPIs sejam instaladas sempre que 3 requisitos forem preenchidos: a assinatura de 1/3 dos integrantes da Casa, ou seja, 27 senadores, indicação do fato a ser apurado e a definição de prazo certo para a duração das investigações. Todos os requisitos foram preenchidos. O pedido de instalação da CPI foi assinado por 30 parlamentares. Por isso, segundo o ministro, não cabe a possibilidade de omissão ou análise de conveniência política por parte da presidência do Senado. Barroso justificou a concessão da liminar com urgência pelo agravamento da crise sanitária no país, que está em seu pior momento, batendo lamentáveis recordes de mortes diárias e de casos de infecção. O mandado de segurança já tem data para ser levado para análise do colegiado no plenário virtual. Vai ser no dia 16 de abril. Em nota, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que vai cumprir a liminar do ministro Luiz Roberto Barroso. O Superior Tribunal de Justiça suspendeu decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que determinava lockdown no Distrito Federal. O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, suspendeu os efeitos de uma decisão do TRF1 que determinava a interrupção de uma série de atividades econômicas no Distrito Federal em razão da pandemia da Covid-19. Ao acolher pedido do Distrito Federal, o ministro entendeu, entre outros fundamentos, que não caberia ao Poder Judiciário adentrar na esfera de decisão do Poder Executivo sobre o combate à pandemia, sobretudo em relação à tentativa do governo do DF de conciliar a preservação da saúde pública com o funcionamento da economia local. O ministro pontuou que, de acordo com a decisão do Supremo Tribunal Federal, o Distrito Federal e os demais estados têm competência concorrente para definir a política pública relativa ao tratamento da pandemia. A lei que dispõe sobre ações para o enfrentamento da emergência de saúde pública, que diz que as medidas restritivas devem ser adotadas com base em evidências científicas, também foi citada na decisão. Segundo o ministro Humberto Martins, foram fornecidas informações pela Vigilância Epidemiológica do DF, apontando que nas últimas semanas houve diminuição das notificações de novas infecções por Covid-19 e também redução na taxa de circulação do vírus. E o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, explicou a abrangência da decisão liminar que suspendeu a extensão de prazos de patentes de medicamentos. O objetivo da decisão é não prejudicar o combate à pandemia da Covid-19 no país. Há 2 dias, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, suspendeu um artigo da Lei de Propriedade Industrial
que permite a prorrogação de patentes de medicamentos, produtos farmacêuticos e equipamentos de saúde por tempo indeterminado. Ele atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República que alegou afronta à Constituição e impactos na produção de remédios genéricos contra o novo coronavírus. Nessa quinta-feira, por causa da complexidade do tema, o ministro esclareceu os efeitos da decisão. Ele explicou que a suspensão do artigo vale apenas para as patentes de medicamentos, produtos farmacêuticos e equipamentos de uso em saúde e não é retroativa. As patentes concedidas pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial até o dia 7, data da decisão de Toffoli, poderão ter a prorrogação prevista no parágrafo único do artigo que foi suspenso. Já os pedidos de patentes feitos a partir do dia 8 de abril, ou seja, após a decisão de Toffoli, se forem concedidos, devem se limitar aos prazos previstos no caput, 20 anos em caso de invenção e 15 anos no de modelo de utilidade. Essa forma de procedimento deve valer pelo menos até que o plenário do STF decida se referenda ou não a liminar concedida pelo ministro Dias Toffoli. O julgamento está marcado para o próximo dia 14. O Superior Tribunal de Justiça e a Confederação Nacional das Instituições Financeiras assinaram um acordo de cooperação técnica durante uma cerimônia que foi transmitida ao vivo no canal do STJ do YouTube. A assinatura do acordo de cooperação foi feita entre o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, e o presidente da CNF, Sérgio Rial. A parceria garante cursos gratuitos sobre o sistema financeiro nacional e sobre finanças para o aperfeiçoamento de magistrados e servidores. O conhecimento sobre o funcionamento e as finalidades dos diversos agentes que compõem o sistema financeiro nacional é primordial, essencial para o exercício da cidadania da nossa população. Quanto maior for o conhecimento sobre a importância do crédito, do financiamento e do investimento, maiores as chances de uma atuação mais vigilante, mais efetiva, mais segura e consciente, voltada assim à utilização nacional dos recursos financeiros, sejam na área pública, seja na área privada. O presidente da Confederação Nacional das Instituições Financeiras acredita que o convênio pode contribuir para uma melhoria da economia do país. O objetivo do convênio é absolutamente contribuir para o aperfeiçoamento do exercício profissional dos magistrados, sem qualquer tipo de, como puder imaginar, arrogância, muito pelo contrário, tentando levar aos magistrados aquilo que nós conhecemos como técnica do sistema financeiro e de boa governança de questões, em muitos dos casos, complexas. Considerando que, comumente, os sistemas financeiros não fazem parte da grade de formação desses profissionais, os cursos são oferecidos para atender ao tribunal, ao Poder Judiciário, com total transparência, rigor técnico, sem qualquer viés e, claramente, ajudando ao Brasil. Além dos dois presidentes, participaram do evento o ministro do STJ, Benedito Gonçalves, e representantes da Confederação Nacional das Instituições Financeiras. O primeiro seminário CNF e Judiciário, o Sistema Financeiro e a Aplicação do Direito, será realizado no dia 15 de abril, às 9 horas da manhã, pelo canal do STJ do YouTube. E no próximo bloco, vamos falar sobre a condenação baseada apenas no reconhecimento fotográfico, que vem sendo questionada por entidades de direitos humanos. Não saia daí, eu volto já. A Constituição de 1988 merece destaque principalmente por ter trazido grandes inovações e garantias aos cidadãos. Um dos principais pontos da Constituição Federal é justamente o acesso à educação como garantia do Estado aos seus cidadãos. A condenação baseada apenas no reconhecimento fotográfico vem sendo questionada por entidades de direitos humanos. Uma pesquisa feita pelo Colégio Nacional de Defensores Públicos e a Defensoria Pública do Rio de Janeiro aponta falhas no procedimento e aponta também que a maioria das pessoas presas injustamente
é negra. Quando alguém bate aqui no portão na minha casa, eu fico com medo, não sei o que pode ser, se pode ser novamente a polícia dando com o mandato de prisão para mim. O desabafo é do Tiago, 27 anos, motoboy, negro, mora em um bairro pobre do Rio de Janeiro e é pai de 3 filhos. Apesar de nunca ter cometido nenhuma infração, já foi apontado como suspeito de 9 crimes e preso 2 vezes. O Tiago, ele teve a foto dele incluída em 2016 no álbum de suspeitos, porque ele teria ido auxiliar um colega que estava com um carro com defeito, e aí quando ele foi auxiliar a empurrar esse carro a guinchar, a polícia parou e esse carro era um carro furtado, roubado, e aí ele respondeu por um crime de receptação, e a partir desse momento a foto dele, em 2016, foi parar num álbum fotográfico, álbum de suspeitos, que a gente poderia falar da delegacia da 57DP em Nilópolis. Segundo estudo do Colégio Nacional de Defensores Públicos Gerais e da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, o perfil de Tiago é o mesmo de 83% das pessoas presas injustamente: jovem, negro e pobre. E isso seria o principal motivo para ele ser reconhecido como suspeito de 9 crimes apenas pelo reconhecimento fotográfico. Os dados mostram ainda que no período de 2012 a 2020 foram realizadas 90 prisões injustas baseadas apenas em reconhecimento fotográfico, e a maioria, 73, foi no estado do Rio de Janeiro. O levantamento revela ainda que as prisões equivocadas duram, em média, 5 dias até 3 anos. Tem outro dado interessante. Como em investigação, quando há o reconhecimento, essa investigação para. O que eu achei muito interessante é, a gente achou pessoas que estavam monitoradas quando foram reconhecidas fotograficamente, ou seja, daria muito bem para a polícia saber que não era aquela pessoa que estava sendo reconhecida, quem teria cometido aquele fato. Para o presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, o reconhecimento fotográfico não deve ser usado como única prova em investigações, mas salienta que é fundamental para a identificação de suspeitos. A identificação pelo sistema fotográfico, ela ganhou uma certa cientificidade a partir do FBI nos anos 50 e 60. A identificação fotográfica, ela primeiramente não é o meio de prova principal, ela é um método. Ela não pode ser valorada como uma única conclusão de uma investigação e muito menos para alicerçar uma condenação criminal, conforme até o Supremo Tribunal Federal corretamente vedou. Em agosto de 2018, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, anulou uma condenação baseada apenas em reconhecimento fotográfico do acusado. E em fevereiro deste ano, a 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça absolveu um homem acusado de roubo devido à falha no reconhecimento fotográfico. O tema gera polêmica porque também há registros de muitos crimes que só foram solucionados por meio da técnica. O delegado de Vila Velha, no Espírito Santo, afirma que por lá o método tem sido eficaz. O reconhecimento fotográfico ele é um procedimento amplamente realizado pela nossa delegacia, de modo que ele é efetivo e fidedigno, principalmente em 2 ocasiões especiais. Uma quando a testemunha conhece e já conviveu com o indivíduo a ser reconhecido, e no caso da pessoa ter tido um breve contato, um único contato, essa testemunha necessariamente tem que ser ouvida e fazer o reconhecimento fotográfico de preferência no mesmo dia do fato, ou um dia após, para que essa imagem não fuja de sua cabeça. Bom, assunto polêmico, que gera debate. Para conversar sobre o assunto, eu converso agora com a professora de Direito Probatório da Universidade Alberto Hurtado, do Chile, a Janaína Matida. Seja muito bem-vinda. Boa tarde, doutora Janaína. Boa tarde, Rafaela. Quero agradecer muito o convite para participar aqui do TV Justiça com vocês no Jornal da Justiça.
A honra é nossa em receber a senhora e falar sobre esse tema tão caro para a gente, né? Bom, cada caso é um caso. Nós vimos ali realmente em Vitória, tem situações bem-sucedidas, mas infelizmente o Tiago que apresentamos na reportagem representa quantos milhões de Tiagos em todo o país, infelizmente, né? Como é que os tribunais vêm tratando essa matéria? Resumidamente, o que diz a legislação sobre o reconhecimento por foto? Bem, a sua pergunta é ótima, Rafaela, porque ela denota justamente esse limbo em que nós estamos de uma regulamentação que seja adequada ao tamanho do problema, não é? Quando a gente olha para o artigo 226 do Código de Processo Penal, nós nos damos conta de uma legislação que ela foi produzida em 1941, não é? E ela faz sentido para as descobertas científicas daquele momento da nossa vida em sociedade. Hoje em dia, não mais. Nós sabemos que a memória humana ela não é justamente uma máquina de filmar, não é uma máquina capaz de cristalizar todos os fatos pretéritos. E aí, quando a gente vai para o artigo 226, a gente vê que naquele dispositivo existem alguns requisitos que deveriam, já naquele momento, ser presentes para que a prova de reconhecimento tenha algum valor confiável probatório. Quais são esses requisitos segundo o 226, né? O primeiro deles é a descrição que a vítima deve oferecer do culpado. Ou seja, esse é o ponto de partida. O segundo deles é o seguinte, é preciso fazer um alinhamento, não é? De pessoas parecidas. O problema desse segundo requisito é que ele fala de um se possível, ou seja, colocar o culpado, não é? A pessoa a ser reconhecido, o suspeito, não é? Se possível, com outras pessoas. E aí, o entendimento que foi sendo cada vez mais sedimentado até o ano passado era que a gente coloca outras pessoas parecidas, se possível. Se não tiver, tudo bem, não é? O STJ chegou a auxiliar nesse entendimento de que o se possível era meramente recomendatório, dizendo que reconhecimento, inclusive fotográfico, poderia ser realizado, poderia ser realizado e ele seria válido na medida em que fosse repetido em juízo. Isso tudo é muito pouco, não é? É muito pouco a gente entender isso e, felizmente, no ano passado, o STJ, através do julgamento de 2 H6, mudou o entendimento. O HC 598-886 de Santa Catarina, cuja relatoria foi do Schietti, e o 617-327 do Rio de Janeiro, com relatoria do Sebastião Reis Júnior, entenderam que não é possível mais que apenas o 226 seja realizado. E isso também foi importante porque jogou para cima a necessidade de que nós pensemos em protocolos mais adequados para a confiança a ser atribuída à prova de reconhecimento. E deu um recado muito claro para as delegacias de Polícia Brasil afora que sequer cumprem o 226, porque à medida em que o 226 até então era visto como meramente recomendatório, não é? E agora o STJ mostra para nós que é importante não apenas seguir isso, ou seja, não se trata de mera recomendação, é preciso seguir a descrição, o alinhamento justo, não é? Quando diz que tudo isso não é meramente recomendatório e ainda por cima diz, olha, é preciso olhar para as ciências, é preciso olhar para o que os reais especialistas na matéria dizem que precisa ser feito, esse é um caminho muito mais auspicioso para nós, muito melhor para evitar casos como o do Tiago Viana. Ou seja, é preciso cumprir o 226, nunca mostrar só uma pessoa, não é? É preciso partir da descrição que a vítima oferece, de modo que, por exemplo, o caso do Tiago foi um caso que ele nunca poderia ter sido exibido à vítima, porque o Tiago tem 15 centímetros a mais do que o real culpado. Então, partindo da descrição da vítima, fazendo um alinhamento justo e evitando sugestionamentos nas indicações que são comumente oferecidas pelos policiais, nisso nós já estaremos num momento muito melhor, em situações muito melhor para a mínima confiabilidade que o reconhecimento de pessoa precisa. Só para terminar essa primeira pergunta que você me fez, quando a gente fala de reconhecimento,
como estamos falando de uma prova dependente da memória, e a memória humana tem limitações importantes, nisso é preciso assumir de uma vez por todas que a prova de reconhecimento é uma prova que precisa ser corroborada por outras, ou seja, nós não podemos condenar ninguém e sequer oferecer pedidos de preventivo, o que é muito importante, com base meramente em reconhecimento de pessoa. Prova dependente da memória precisa ser corroborada por outros elementos probatórios, Rafael. Infelizmente, nosso tempo já acabou, porque o assunto rende tanto e o tempo voa, mas só para a gente finalizar o raciocínio, é importante também chamar a atenção da sociedade, né? Porque a gente está falando de pessoas negras, pobres, que nem sempre têm condição de pagar advogado, depende da Defensoria Pública, que não tem estrutura para atender todo mundo. Então, rapidamente para fechar. Um recadinho para a sociedade, para a gente chamar atenção a esse tema, que cada um tem que fazer o seu papel, o Estado, a Justiça Criminal, e o poder público e a sociedade, nós também, né? A gente tem que chamar atenção de que é um caso muito sério, olhar na rede social, ver a foto ali e apontar como culpado. É preciso que a gente desenvolva protocolos para a utilização de fotografias urgentemente, não é? Fotografia é algo que a gente está trazendo ali informações muito importantes dos sujeitos. A gente não pode condenar com base exclusivamente em se exibir uma fotografia. Então, vamos produzir protocolos para isso e, enquanto sociedade civil, temos de estar preocupados justamente com os riscos de condenar inocentes. Então, vamos estar de olho em tudo o que está acontecendo na Justiça Criminal a respeito do reconhecimento, em especial do reconhecimento através de álbum de suspeitos. Queria, inclusive, deixar um recado. O julgamento do Ângelo Gustavo, ele vai sair e é um caso que merece toda a nossa atenção, porque foi um julgamento, foi um reconhecimento feito por álbum de fotografia. Estamos de olho nesse caso também, vamos ficar atentos a esse caso, com certeza. Muito obrigada, Janaína, mais uma vez, pela sua participação. Boa tarde. Agradeço. E você vai ver no próximo bloco a atuação do ministro Dias Toffoli, o mais jovem a assumir a presidência do Supremo Tribunal Federal. É o tema da reportagem especial sobre os 130 anos do STF na era da República. Eu volto já. A Constituição de 1988 é um importante marco para a sociedade brasileira no combate às diferentes formas de discriminação. O artigo 5º caput prevê que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Em 2018, o Supremo Tribunal Federal ganhava o mais jovem presidente de sua história. O ministro Dias Toffoli assumiu o comando da Suprema Corte aos 50 anos de idade e mostrou que estava preparado para os desafios do cargo. A atuação do ministro Dias Toffoli é o tema da reportagem especial sobre os 130 anos do STF na era da República. Prometo bem fielmente cumprir os deveres do cargo de presidente do Supremo Tribunal Federal, em conformidade com a Constituição e as leis da República. Aos 50 anos de idade, 9 no Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli assumiu a presidência da Corte. O ministro entrou para a história como o mais jovem a comandar o Poder Judiciário. A questão da idade, ao assumir a presidência, já não foi tanto uma dificuldade. Ela foi uma dificuldade quando da minha indicação para o Supremo Tribunal Federal no ano de 2009. Realmente, naquele momento, com 41 anos de idade, muito se discutiu sobre o fato de um jovem estar sendo indicado ao Supremo Tribunal Federal. E, na época, eu tive muito apoio da ministra Ellen Grace, que ela dizia que se isso era um problema, o tempo cuidaria. De tal sorte que eu penso que quando eu cheguei à presidência, no ano de 2018, embora como o mais novo da história, naquele cargo de presidente, o tempo já tinha cuidado de me deixar com os cabelos brancos e a barba branca. Então, na verdade, a dificuldade e o desafio foi realmente exercer o cargo de um poder da República, um poder
que pela Constituição de 88 assumiu uma posição de garante do pacto fundante da Carta Constitucional e dos objetivos da nação brasileira, que é fazer uma sociedade justa e solidária. Logo no discurso de posse, propôs uma maior aproximação com o Legislativo e Executivo. Proponho a elaboração de uma agenda comum, mantida a integridade das esferas de poder, mas parceiros de um objetivo maior. Com perfil conciliador, o ministro sempre valorizou a boa relação do judiciário com os demais poderes e manteve o compromisso de garantir a independência entre eles. Eu tenho uma natureza de procurar sempre dialogar com todos e de conciliação. Até brincando, muitas vezes eu digo que eu nasci em uma família de 9 irmãos. Eu sou o 8º em 9 irmãos. Então, eu tenho uma natural pendência a viver em colegiado. Eu não tenho dificuldade de conviver com as diferenças. E eu sempre procurei, com esse tom conciliatório, somar forças. E como presidente do STF, veio também outra grande responsabilidade. Toffoli teve a oportunidade de assumir a presidência da República. No Palácio do Planalto, sancionou leis. Em 2019, o Brasil e o mundo se depararam com um enorme desafio, a pandemia da Covid-19. No meio da gestão de Toffoli na presidência do Supremo Tribunal Federal, a Corte precisou se reinventar. A Justiça não podia parar e não parou. O presidente mais jovem que o STF já teve apostou na modernidade, na tecnologia, para manter o judiciário funcionando. O judiciário se preparou ao longo do tempo e aqui merecem todos os elogios e merecem todos os créditos os nossos antecessores na presidência do Supremo Tribunal Federal. Nós conseguimos manter as portas do Poder Judiciário abertas e inovando em tecnologia e, mais do que isso, através do trabalho a grande maioria em casa, otimizando o tempo e, com isso, tendo uma maior produtividade. O momento também exigiu firme atuação do ministro em outros assuntos. A gestão da presidência do ministro Dias Toffoli, ela foi marcada por algumas questões muito relevantes. Vivemos momentos de grande tensão institucional no país. Além dessa grande tensão institucional, dessa polarização ideológica com ataques ao STF e aos seus integrantes, tivemos também o advento da pandemia. Então, o ministro Dias Toffoli, na sua gestão, ele soube lidar com muita maestria com todas essas questões. Hoje, Dias Toffoli não está mais na presidência, mas os desafios continuam para o Supremo e para todo o Judiciário. A Justiça tem sido mais que garantidora de direitos. A Justiça sempre tem um papel de esperança. E, num momento de tantas dificuldades, a esperança na Justiça também é algo que é para alimentar a saúde. Bom, e agora uma última notícia que acaba de ser divulgada pelo site do Supremo Tribunal Federal. É o seguinte: o Supremo Tribunal Federal reitera que os ministros que compõem a Corte, eles tomam decisões conforme a Constituição Federal de 1988 e as leis, dentro do Estado Democrático de Direito. Questionamentos a elas devem ser feitos nas vias recursais próprias, contribuindo assim para que o espírito democrático, o espírito republicano prevaleça em nosso país. Hoje ficamos por aqui, agradeço demais a sua companhia, excelente tarde, ótimo fim de semana para você, até segunda-feira, tchau, tchau.